E aí uma outra temática polêmica é sobre o aborto. Lula falou ser contrário ao aborto, questão colocada pelos apoiadores de Bolsonaro. E aí desvendar me deram, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Eu Estado? sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. E a última polêmica envolvendo aí as falas também de Bolsonaro, dizendo que pintou um clima sobre as meninas venezuelanas, as adolescentes, e que foi levado isso para o podcast, né? Bolsonaro contou a história associando que as meninas estavam ali se arrumando, a prostituição, e para Lula, o presidente se comportou sim como um pedófilo. Foi feita a pergunta, ele respondeu. O comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. O cara levanta 1h da manhã para contar mentira na internet. Recentemente, né? Ele levantou 1h da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções. E depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar 1h da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não sei das contas, ele. Tá aí, Rafael, mais 3 polêmicas: transfobia, aborto, que agora Lula disse ser contrário ao aborto, e o caso da pedofilia envolvendo Jair Bolsonaro, né, dessa polêmica. Ok, primeiro vamos em relação ao aborto. Vou começar com o professor João Coelho. Lula disse que é contra, mas em outra oportunidade disse com todas as letras que é a favor, que qualquer mulher pobre que quiser fazer o aborto teria que ter esse direito. Em quem devemos acreditar? No Lula de meses atrás ou no Lula que está à beira de disputar o segundo turno, professor? Inclusive a gente discutiu isso aí no passado, eu retomei aquele vídeo completo, e ele está fazendo uma análise histórica de alguns países que legalizaram o aborto, mas não o aborto em qualquer circunstância, não o aborto em qualquer situação. E aí, naquela oportunidade... Fala, ele disse em qualquer situação. Então, mas aí ele está fazendo uma análise histórica, que ele passa, inclusive, por uma questão médica. Quem tem que analisar historicamente, né, não é historicamente, mas de forma médica e científica, a questão do aborto é principalmente a comunidade médica. Porque o que nós estamos falando é que, primeiro, a mulher, quando sofre, por exemplo, um estupro, a legislação determina que ela tem direito, sim, a fazer um aborto legal. Em caso de crianças anencéfalas, ela tem acéfalas, acho que elas têm também o direito legal de fazer o aborto. Agora, esse aborto não é em qualquer situação, não é em qualquer hipótese. Eu retomei o vídeo lá atrás e o Lula fala justamente isso. É necessário não se esconder do problema. Porque o número de mulheres que morrem tentando fazer o aborto ilegal, porque hoje o Brasil criminaliza mulheres que tentam fazer aborto, é enorme. Okay. E quem sobra com relação aos custos de procedimento no SUS é justamente o Brasil inteiro paga por isso. Professor. Então, nós não podemos nos esconder atrás de um tema polêmico e não encarar a realidade dos fatos. As mulheres, quando engravidam e não têm condições de ter os seus filhos, elas são abandonadas pelo Estado. Ok, vamos lá então. Daqui a pouco eu chamo você, Telêmaco, porque nós temos a fala do Lula, que a CNN Brasil reproduziu a respeito do aborto meses atrás. No ponto, Azaf. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha.
Saúde pública. Muito bem, o Lula disse muito claro, né? Todo mundo ter direito, isso é uma questão de saúde pública. E não ter vergonha. Mas vamos lá, vamos Se discutir esse orgulhar, assunto, talvez, a gente tem pouco tempo, com muita seriedade. Primeiro eu queria perguntar para vocês dois no sim ou não, para eu continuar meu raciocínio. Vocês dois conhecem alguém que já fez o aborto de maneira clandestina? Sim. Conhece. Conhece alguém que já morreu? Fazendo aborto? O aborto. Não. Além dos bebês, né, não os conheci, mas a gente sabe, né? Ou teve complicações por conta disso? Sim, Não. complicações. Complicações, mas que morreu não. conheço, nem complicações. Então eu vou trazer alguns números aqui que eu já pesquisei, eu tenho falado isso de maneira repetida, né? Porque alguns setores da esquerda, do Congresso Nacional, querem trazer à pauta essa questão da descriminalização do aborto. Será que é tão importante assim? Vamos aos números, né? Estima-se que 200 mulheres por ano morrem por conta de procedimentos de abortos ilegais no Brasil, ok? Estima-se também que 5 milhões de crianças são tiradas por conta de abortos ilegais, né? 5 milhões por ano No Brasil? no Eu Brasil. vi um número de em torno de 1 milhão. Vamos supor que seja 1 milhão. Mas só deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor... Se o aborto é crime e a pessoa fez o Vamos- aborto, é óbvio que na pauta que vai aparecer lá do aborto, ela vai omitir que fez Também o aborto. também acho, eu vou chegar lá. Exatamente isso. Então, Mas há métodos vamos supor, de 1 clínicos milhão, de perceber isso. É. Não adianta eu mentir que eu não tomei um tiro. de 1 milhão, 1 milhão dividido por 200, né? Eu não sou especialista em matemática, mas o número é ínfimo, embora as vidas sejam muito importantes. Ou seja, por que a gente se preocupa muito mais com essas 200 mulheres que morreram e a gente não está nem aí para 1 milhão de crianças que deixaram de nascer? Me tira dessa conta, Rafael, porque eu estou aí sim para esse 1 milhão de crianças que deixaram de nascer, de brasileiros, de pessoas que têm direito à vida sim. O doutor falou de questões médicas aqui, é bom lembrar da medicina, porque essas teorias vêm tudo das ciências sociais, as maluquices que ser mulher é uma coisa subjetiva. Não, tá lá na genética, XX, X ou Y são coisas diferentes. A gente aprende lá no maternal. Homens têm pênis, mulheres têm vagina. Isso é simples, mas aí uns malucos vêm com as teorias loucas. Você quer vestir, você quer se Quer dizer, transformar. então, que uma pessoa você só quer- é gay ou transexual porque alguém das ciências sociais inventou isso. Não, estou falando dos cromossomos. Não tem como se alterar cromossomo. Tá lá, né? Enfim, isso é uma questão de comportamento, de opção, do que quer que seja aí. Enfim, a pessoa é livre para escolher o que ela quiser. Agora, eu queria falar para mim que mulher não está definido o que é mulher. Do mesmo jeito, não é. Aí fica essa dor. Porque não tem como saber quando a vida começa. Isso é um jargão que foi criado no século XIII. E essa turma repete isso até hoje, porque a medicina não tem dúvida, a ciência biológica não tem dúvida que a vida surge com a concepção. Né? Tanto há que é direitos do nascituro. Se você mata uma mãe grávida, é duplo homicídio que você comete. Então isso é simples, é objetivo. Quanto 1 mais 1 é 2. Só que essa turma relativiza tudo para usar... A lei já permite os casos legais de aborto, mas essa turma relativiza tudo, querendo pintar de bonitinho, como se fosse para salvar vidas, matar 1 milhão de bebês no ventre das mães com método contraceptivo, porque foi irresponsável, não tem condição de criar, normalmente o argumento é econômico. Homens também, canalhas que não dão suporte para as suas... Engravidam as mulheres, não dão suporte emocional, financeiro, tem a sua responsabilidade sim, não dá para culpar as mulheres simplesmente. Mas é isso, que é usar um método contraceptivo para fugir de responsabilidade. Criar filho é difícil sim, é desafiador, precisa ser homem, precisa ser mulher no termo, quando quer dizer de hombridade da palavra, de se posicionar, mas querem usar isso como mais um ato covarde, matar alguém para fugir da sua responsabilidade. Eu sou totalmente contra, mas o Luiz Inácio deixou claro que isso tem que ser opção, as pessoas têm que se orgulhar, porque não pode ter vergonha, foi isso que ele disse. As pessoas têm que matar o bebê no ventre e ter orgulho, já que o problema é as madames que fazem, é sempre o problema da inveja. A madame pode, então agora eu tenho que poder os também. Estados Unidos é considerado o país que legalizou isso a partir da década de 70. Sim. E essa legalização não funciona de maneira aberta e restrita. Não legalizou, foi uma decisão judicial, questionável e que
Foi afastada agora. Não tem embasamento legal. Vários estados já têm sim. Com base em uma jurisprudência. Então, assim, com base em uma jurisprudência. Doutor, eu estudei lá. Olha, você... Eu sei do que eu estou falando. Se você estudou você viu que eu estou deixando a sua fala e você interrompe toda vez a minha... É porque é mentira, não dá para falar mentira para nossa audiência. Talvez a educação do senhor não seja adequada. A educação é responsabilidade com a audiência. Então, deixar a gente vir aqui falar mentira com a audiência enquanto eu estiver aqui. Vou falar um caso concreto. Se eu de tiver uma pessoa que eu conheci. Para fechar. Um caso concreto, uma pessoa que eu conheci na Itália. Lá, como que aconteceu? Os dois resolveram fazer o aborto, foram recebidos no hospital por um acolhimento e uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar conversou com os dois separados e percebeu que a mãe já tinha um lado emocional com o feto. E aí, eles decidiram os dois, depois de conversar com a equipe multidisciplinar, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, que eles não fariam. A questão no Brasil são duas coisas importantes. A primeira, não tem acolhimento social para as mulheres no Sistema Único de Saúde capaz de reverter esses quadros, economicamente ou psicologicamente. A segunda questão, inclusive que o Telêmaco falou, que eu acho importante também, vamos criminalizar também o abandono paterno. Porque hoje nós temos aí um percentual gigante de pessoas que não têm nem sequer o nome do pai no registro de nascimento. Porque o abandono começa justamente quando a mulher mais precisa, quando ela fala que está grávida e não tem condições de criar a criança.